Tá cansado de ficar reprovado em teste de Elite Code? Faz o seguinte, entra no curso do Augusto Galego de Estrutura de Dados e Algoritmos. É o melhor professor do Brasil em estrutura de dados e o curso dele tá com desconto especial que você vai encontrar no link que tá aqui embaixo na descrição. Não perde essa oportunidade não. E vai lá pro vídeo. Que ele lançou aqui, ó, o problema da análise e desenvolvimento de sistemas. Vamos dar uma olhada no Yudi Ganeco. E se você tá vendo isso daqui pelo corte, já sabe, já chega deixando chega deixando o like e o comentário. Eu me formei em 2020 no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na faculdade. E na época, eu considerava esse curso o melhor curso de tecnologia que tinha para fazer, né, para ingressar na área de programação. Mas hoje em dia, eu já sofri bem as consequências disso, já tenho aí mais 6 anos de carreira em tecnologia e agora eu acredito que minha opinião já tá bem diferente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu escrevi uma E aí já chega deixando aí embaixo qual faculdade você faz e se você indica essa faculdade para outra pessoa. E não falo o nome da instituição, qual curso você faz. Você faz ADS, você faz Ciência da Computação, você faz SI, você faz qualquer outro tipo de faculdade. E se você indica? Na minha newsletter, porque pra quem não sabe, eu acabei de começar a lançar uma newsletter, que é toda semana eu lanço um texto aí pra vocês, que chega no e-mail de vocês, então vocês podem se inscrever na minha newsletter, vai estar aí na descrição. O pessoal que me segue no Instagram, que agora eu tô postando bastante conteúdo lá no Instagram também, já sabia disso, mas agora eu tô avisando aqui no YouTube. E, bom, eu escrevi uma frase lá na minha newsletter, num post recente, que vai sair ainda. ADS, ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas, te engana com o discurso de conteúdo prático e inserção rápida para o mercado de trabalho, mas é um curso superficial que te torna um profissional raso. É claro que nessa frase aí... Rapaziada! Vamos refletir mais uma vez sobre essa frase aqui. Uma grande frase, um grande aspas. Vai te tornar um profissional raso. ADS, ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas, te engana com o discurso de conteúdo prático e inserção rápida para o mercado de trabalho, mas é um curso superficial que te torna um profissional raso. É claro que nessa frase aí eu tô sendo... Rapaziada, o Galego ele é conhecido por mentir muito aqui. O Galego não, perdão. O Yudi é um grande de um mentiroso. O Galego também. Mas o Yudi é um grande de um mentiroso. Mas aqui só vejo verdades. Cara, um curso de ADS te engana assim de que, não, a gente é muito melhor do que um bacharelado de 4, 5 anos. Vem pra gente, é só 2 anos e meio. Você vai entrar no mercado mais rápido. Outra mentira. Um curso de ADS não tem tempo hábil pra te ensinar e pra te colocar no mercado. Agora, você vai se tornar um profissional raso? Aí eu já deixo com você. Vocês aí do chat que fazem ou fizeram ADS, acham que o que é ensinado é o pedido no mercado? Então não vai te deixar um profissional tão raso, vai te deixar um profissional preparado ali e depois você vai se aprofundando? Aí eu já não sei. Eu tenho a opinião, que eu já falei isso aqui várias vezes, que a ADS não deveria ser um curso que qualquer um poderia se inscrever. Na minha opinião, uma obrigatoriedade, então o mínimo requisito para entrar no curso de ADS seria estar trabalhando na área ou já ter uma experiência comprovada na área de algum outro curso, alguma coisa assim, porque aí o cara já entraria ali sem a necessidade de aprender em 2 anos a programar e aplicar para uma vaga. O que acontece hoje é um moleque entra cru, acabou de sair do ensino médio, não sabe nada de programação, não sabe nem ligar um computador, vai para um curso de análise e desenvolvimento de sistema porque é mais barato, mais rápido e é AD, tem que aprender em 2 anos e meio correndo a programar, aprender tudo, melhorar currículo e aplicar para uma vaga. Acaba que ele termina o curso dele sem saber bosta nenhuma e sem nunca ter feito um estágio. E aí você jogou dinheiro e tempo fora. Mas a verdade é que eu talvez hoje em dia me arrependa um pouco de ter feito ADS, mas vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, por que eu escolhi ADS? Bom, eu me formei numa faculdade chamada SPTech. Na época ela se chamava Bandtech e eu entrei nela lá em 2019 e me formei em 2020, né? Fiz 2 anos de curso. E uma curiosidade é que na época que eu entrei nessa faculdade, fazia apenas 1 ano, mais ou menos, que ela existia praticamente. Fazia 1 ano que tinha mudado os donos e tinha... Pelo que eu já ouvi falar, a faculdade dele, é grana. Ó a faculdade dele, Eu ouvi falar que essa SPTech tem a mensalidade atualmente de R$ 1.900. Você tem essa bagatela para pagar? Criado uma nova forma de ensino, né? Então, como eu disse, né, o único curso na época que tinha naquela faculdade era esse de ADS.
Então não tinha sistemas da informação, ciência da computação, engenharia de software ou algum outro curso parecido. Então eu tive que acabar fazendo esse curso porque eu escolhi essa faculdade em específico, né? Porque ela tinha todo um sistema aí de conseguir estágio que eu achava bem legal, e aí o único curso disponível que tinha era DS. Então, mas aí o que eu fiz? É claro que eu também fui pesquisar sobre o que era DS, quais eram a diferença entre os cursos. Então eu fiz a mesma coisa que todos vocês aí devem estar fazendo ou fizeram, que era ver vídeo no YouTube do Código Fonte TV, grade curricular de um monte de faculdade, e ficar pensando, caramba, por que tem tanto curso diferente? Eu só quero ser programador. Cara, mas o lance também, que eu acho que é um erro da galera, é achar que vai ler a grade curricular de uma faculdade, sendo que, cara, se eu quiser fazer medicina hoje, o que eu vou fazer? Eu vou ler a grade curricular da faculdade, eu vou entender alguma coisa? Então, cara, você lê uma grade curricular sem você ter experiência nenhuma, não diz nada com nada, você tá lendo palavras ali. Você vai ver a grade curricular, vai ter lá álgebra linear, vai ter algoritmos, cadeira de algoritmos 1, cadeira de algoritmos 2, você vai ter material, redes, aí tu vai ficar assim, o que é redes? O que é algoritmo 1? O que é o algoritmo 2? Você não sabe. O ideal, pra mim, que eu falo, é o curso de ADS, por ele ser um curso tecnólogo não, esqueci o nome do curso, mas é um curso menor. É válido como curso superior, mas por ser um curso menor, ele teria que ser pro cara que já tá na área. Porque o cara que já tá na área, ele só precisa de um diploma. Ele só precisa da certificação de que ele já tem a experiência. Mas pro moleque novo, que tem que aprender, cara, não tem como você aprender em 2 anos e fazer isso tudo e ainda conseguir um estágio. E sabe por que muitas vezes você não consegue um estágio, por exemplo? É porque a faculdade de ADS vai ter 2 anos e meio. Só que se você demorar 2 anos para aprender, os últimos 6 meses vai ser impossível quase você conseguir estágio, porque nenhuma empresa vai querer contratar um estagiário que só vai poder ficar com ele 6 meses. Então, para você entrar num curso conseguir estágio, por exemplo, em ADS, você tem que conseguir logo no primeiro ano. Se você não conseguiu no primeiro ano, suas chances vão diminuindo. Isso a galera não bota na cabeça. A galera acha, não, é um curso menor, logo eu vou pra lá. Mas aí eu dei uma pesquisada mesmo e eu entendi que ADS é um curso bem focado em mercado de trabalho. Ele tem foco em te ensinar a técnica, tudo que você precisa e, na verdade, o mínimo que você precisa para você estar apto a trabalhar numa empresa e exercer essa função como programador. E a maioria dos estágios abre no começo do ano. Exatamente, cara. Por isso que eu falo, num curso de ADS de 2 anos e meio, no primeiro ano você já tem que conseguir estágio. Se você não conseguir no primeiro ano, suas chances vão diminuindo. Porque nenhuma empresa vai te contratar para ficar 6 meses, sendo que legalmente você só pode ser estagiário por 6 meses. Aí o que acarreta isso? Acarreta você ir para o mercado de trabalho, você ir para procurar uma vaga de júnior e tá lá na vaga de júnior, 2 anos de experiência, 300 tecnologias, 300 experiências. Por quê? Porque um júnior já tem que ter essa experiência. Porque um júnior, ele é um passo lógico depois do estágio. Um estágio vai durar de 12 a 18 meses legalmente. Logo, uma carreira de júnior cobrar 12 meses, 2 anos de experiência é correto. E se você não fez faculdade? Foda-se, pau no seu cu. Se você fez faculdade e não conseguiu estágio, você se fudeu. Então, cara, na hora de você escolher o seu curso, além de você escolher pelo tempo, escolhe também pensando, eu vou conseguir estágio? Porque se você não conseguir estágio, você só vai, cara, fazer um curso à toa. ADS deveria ser um curso só pra quem já trabalha. E aí, cara, eu achei isso perfeito na época, porque eu ouvia muito falar sobre vários conteúdos inúteis que você aprendia na faculdade. E, na verdade, desde aquela época até hoje, mais ou menos, tem um movimento, assim, que é bem contra a faculdade, que eu acho um pouco perigoso. Eu acho que tem um certo sentido, né? Porque, afinal, o que vai te dar dinheiro, o que te vai dar sucesso na vida é a atitude de verdade, sair fazendo as coisas, se você quiser empreender, por exemplo, né? Mas, é claro que o valor da faculdade é gigante, é claro que um curso faz muita diferença na sua vida, é claro que ficar 4 anos estudando um assunto vai te deixar muito mais perto de um especialista nesse assunto e você obviamente vai conseguir resolver problemas nesse ramo e vai conseguir emprego, vai conseguir estar apto a gerir uma empresa, fazer alguma coisa nesse ramo. Então sim, faculdade é muito importante sim, tá? Só deixando isso claro aqui desde o começo. Mas voltando ao assunto, na época eu lembro que eu achei essa ideia de ser um conteúdo mais prático e direto para você conseguir um emprego, eu achei isso perfeito, assim, achei isso incrível e era tudo que eu concordava na minha cabeça, porque eu vivia pensando, a minha cabeça era bem nessa ideia, né, de nossa, faculdade é inútil, caramba, eu não quero passar 4 anos da minha vida estudando cálculo, estudando álgebra, sendo que eu só quero escrever o código em Java, aqui o código em Python, e eu não preciso de matemática para escrever o meu código em Java. Então, com isso bem convicto na minha... Puta que eu pariu.
vambora, vamos continuar. Tomei a decisão de entrar nesse curso e seguir felizão pra estudar na Manditech. Mas o que importa de verdade, né? O curso foi bom? E cara, com certeza o curso foi muito bom. Ele entregou tudo que ele prometia pra mim, né? Então eu tive sim o conteúdo prático. E hoje em dia, qual foi o resultado? Hoje em dia eu tô empregado, tô trabalhando, ganhando 18 mil reais. E hoje, até além do meu emprego, eu posso dedicar minha vida a várias outras coisas. Como, por exemplo, YouTube, música que eu dedico mentir no YouTube. Um grande e um mentiroso do bastante tempo. Eu também faço parte da liderança de um grupo artístico, então isso também ocupa bastante tempo meu. Isso tudo eu não teria sido capaz de fazer e não teria sido capaz de conciliar se eu não tivesse delegado algumas coisas na minha vida. Tudo que é de burocrático, hoje em dia eu delego. E se você, assim como eu, é empreendedor ou é... Tá sentindo esse cheirinho? Tá sentindo cheirinho? Tá sentindo cheirinho? Ó, Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. tá cheiro de Ed, porra. É cheiro de Ed. Cheiro de CTA mal feito. Cheiro de pica. Então, voltando ao assunto, sim, o curso foi muito bom e entregou, sim, o que ele prometia. Eu saí felizão desse curso durante o curso inteiro, tava muito feliz também, tendo bastante conhecimento sendo posto em prática e também, até hoje, cara, eu acho que esse curso foi ótimo e cumpriu totalmente o que ele tinha de proposta. Por quê? Porque a proposta dele era entregar esse conteúdo prático, né? E logo no primeiro semestre, a gente já tava subindo aplicações com HTML, CSS, JavaScript, Node, back-end e tal, tudo funcionando bem legal logo no primeiro semestre. Então, realmente... Programando em HTML. A gente já tava subindo nossas aplicações. Quando ele falou nossas aplicações em HTML, eu já tava subindo a minha aplicação em HTML, em CSS, JavaScript. Que merda, hein? Eu tava sendo bem legal. E aí no terceiro semestre, eu lembro que a gente já tava integrando coisas com Arduino, fazendo uns sistemas mais legais, umas coisas maiores, né? A gente tava usando React para front-end, né? Então a gente começou a usar umas bibliotecas mais modernas. E no quarto e último semestre, porque o curso era só de 2 anos, a gente tava usando até cloud, né? Tava usando AWS, usando S3, EC2, subindo instância de front-end, subindo instância de back-end. Eu lembro que eu até usei Terraform, umas coisas assim. É uma coisa assim que você não espera ver em 2 anos de faculdade. Numa faculdade de ciência da computação, você nunca estaria vendo essas coisas já, sabe? E o que a gente pode... faculdade de ciência da computação, mano, ela não vai te... Tem esse slogan da faculdade de ADS que é, não, eu vou te preparar para o mercado, vou te ensinar React, vou te ensinar não sei o que. Cara, se torna um conteúdo tão defasado, que se você der mole, se você não olhar ali a ementa direitinho, com discernimento, acaba que tu vai pegar uma faculdade que vai estar te ensinando Xamarin, pô. O cara vai usar Xamarin aonde, pô? A faculdade de vocês ensina Xamarin? E a faculdade de ciência da computação, uma faculdade de engenharia, ela não tem esse slogan de eu vou botar você pra aprender esse negócio que estão pedindo agora, porque não é o objetivo da faculdade, cara. Sabe o que você está descrevendo? Um curso técnico. Um curso técnico, você está descrevendo Senai, porra. O Senai, ele é um curso mão na massa. É um curso que você tem que entrar ali no dia 1, no dia 10 você já tem que estar fazendo alguma coisa, porque no dia 50 você já tem que estar na rua trabalhando. Um curso válido pra caralho. Só que, cara, o problema de ADS é justamente esse. Que ele é um curso que enxugou tanto, mas enxugou tanto, que ele tirou todas as bases que te formam um bom programador. E vai acabar te formando um programador raso, um programador datado. Porra, que porra de bagulho que vai te ensinar uma biblioteca, vai te ensinar um framework? Vai se tornar um programador datado. Como é que você não aprende sobre redes? Como é que você não aprende, por exemplo, sobre memória, linguagem de baixo nível, você trabalhar com ponteiro, você trabalhar com C, você trabalhar com Java, que são conhecimentos que você vai levar pro resto da sua vida. Não é você vai aprender em 2000 e em 2020, 2030 ainda tá atual. Ó, o Leandro colocou aqui, ó, da minha turma de ADS, de 40 que se formaram, só tem 10 trabalhando com programação. Cara, esse é o problema. E talvez esses outros 30 não seja culpa deles. Talvez eles tiveram mais dificuldade de aprender e não tiveram tempo hábil. Quando eles realmente, finalmente aprenderam a programar, tiveram coragem de aplicar para uma vaga e confiança também, já passou o tempo. Então, é um curso tão curto que você não tem espaço para erro. E o que mais vai acontecer é você errar quando você for um cara jovem, quando você for um cara imaturo, quando você for um cara que está tendo o primeiro contato com uma linguagem de programação, entendeu? Esse é um assunto. Então, qual que é o problema, né, do curso de ADS? A verdade é que assuntos como estrutura de dados, uso de memória, ponteiros, redes... É literalmente o que eu falei aqui, eu nem vi o vídeo dele, mas é literalmente isso, é ponteiro, você trabalhar com memória, você trabalhar com redes, você saber o que é uma linguagem de baixo nível, o que é um compilador, você entender isso, pra que eu vou usar isso, cara?
Isso daí é a base. É literalmente a base. Você lembra... Se vocês eram mais antigos, dos anos 90, a gente tinha caderno de caligrafia. Pra que servia o caderno de caligrafia? Eu não quero caderno de caligrafia, eu quero saber escrever, eu quero saber não sei o quê. O cara que fazia o caderno de caligrafia era pra treinar a base. Por quê? Porque ele teria uma letra melhor. E nossos cursos, por exemplo, de bacharel de programação é a mesma coisa, você está treinando a base. Qualquer linguagem de programação, você precisa entender sobre memória, você precisa entender sobre compilador, você precisa entender sobre redes, você precisa entender sobre ponteiro, sobre estruturas de dados, irmão. Cara, esses assuntos aí de computação profunda são muito pouco abordados no curso de ADS, ou eles são abordados de forma resumida e mais rápida, ou acaba nem aparecendo algumas coisas, tá? E isso é um problema? Depende qual é o seu objetivo, né? Se seu objetivo for ser um programador bom, de excelência, a longo prazo, sim, isso com certeza é um problema. E se o seu objetivo for só estar empregado, trabalhando e ganhando seu dinheiro, talvez isso seja um problema também, porque no longo prazo a gente está vendo aí as IAs chegando e programadores que não sabem tanto a fundo a sua função podem perder um pouco de espaço, né? Então é sempre bom ser bom no que você faz, né? E você saber esses conteúdos aprofundados vai te fazer um profissional melhor do que uma pessoa que não sabe. Então esses são os tópicos fundamentais da computação. E é a famosa parte chata. Tem até um livro aí que fala sobre isso, sobre a parte chata da programação, mas esses são tópicos muito importantes que cada vez mais estão sendo mais importantes e que eles são essenciais para você conseguir construir aplicações que atendem milhões de usuários e que podem escalar e que não vão dar problemas. Além disso, se você quiser vagas que pagam muito bem, vagas do exterior, Big Techs, né, trabalhar em empresas, nas grandes empresas de tecnologia do mundo, eles têm um processo seletivo bem rigoroso e eles têm que ter alguma forma de diferenciar os candidatos e é usando isso que muitas vezes eles diferenciam os candidatos, tá? É usando esses conhecimentos bem teóricos, né, aplicando provas nas entrevistas para que eles consigam diferenciar qual candidato é melhor que o outro. Mas então você fez ADS. E agora? Bom, agora você tá no mesmo barco que eu. A verdade é que qualquer curso que você fizer, você ainda com certeza vai ter que estudar por conta, por fora da faculdade. Tenha sido esse curso Ciência da Computação, tenha sido ADS, tenha sido Engenharia de Software, tenha sido Sistemas da Informação. Então você vai ter que se esforçar aí por fora. Então qual é a solução? Meu amigo, usa a internet e estuda. É isso, simples assim. Esses assuntos, eles são bem negligenciados por profissionais brasileiros. A gente consegue até perceber isso, até por exemplo, pelo conteúdo que a gente vê na internet brasileira, que tem bem pouco sobre esses tipos de assuntos. Mas só de você estar se preocupando com isso, então já é um bom sinal, né? Porém, vontade de aprender, vontade de fazer as coisas não conquista nada, né? A atitude é o que separa o nada de alguma coisa. Eu gosto de falar isso. O Leandro botou aqui, nem teve aula de estruturas de dados na minha faculdade. Eu não consigo passar em um LeetCode. Cara, LeetCode é o menor dos teus problemas, cara. Você não entender sobre estruturas de dados é basicamente você, sei lá, mano, você aprender a ler e escrever, mas não sabe diferenciar letra maiúscula de minúscula, ponto e vírgula, acento, entendeu? É basicamente isso, cara, é a base. Não tem segredo, é estudar muito, é praticar bastante, é colocar esse conhecimento na prática e aprender. Então dá seus pulos aí e procura conteúdo sobre estrutura de dados, conteúdo sobre algoritmos, sobre gerenciamento de memória, sobre redes, que são aí esses tópicos fundamentais da programação. Então voltando àquela pergunta inicial, será que era melhor eu ter feito outro curso de programação? A minha conclusão é que eu não me arrependo do curso que eu fiz. Afinal, com o meu curso de ADS, eu consegui, só em 6 meses, né, que foi o primeiro semestre, eu consegui o meu primeiro emprego como estagiário lá no C6 Bank, eu já estava ganhando R$3.000 de salário, contando aí os benefícios mais ou menos. Então eu estava muito bem, deu muito certo, eu consegui aprender realmente na prática, foi o que o curso prometia. Ele entregou isso, cara, virou a minha vida e tudo isso sem ficar perdendo muito tempo com esses monte de conceito. Mas sim, hoje em dia eu sinto bastante falta de ter estudado esses assuntos fundamentais mais a fundo. Então, se você tá para cursar aí algum curso como Ciência da Computação, que é bem mais longo, e você tá se preocupando aí com medo de você estudar muita coisa que você acha que pode ser inútil, a minha dica é que você não tenha esse medo e que você vá e estude a fundo e preste bastante atenção nessas aulas. Será que um estudante... Vocês conhecem algum estudante de medicina? Eu não conheço. Mas vocês conhecem algum estudante de medicina? Se conhecer, pergunta a ele. Será que um estudante de medicina olha as aulas que ele tá assistindo e fala que inútil? Quando que a gente vai ter aula de prescrever? Será que tem essa porra aí? Será que o estudante de medicina também questiona o que ele tá aprendendo? Cara, porque tipo assim, na programação a gente tem muito disso, cara. O moleque que entra numa faculdade de programação, ele questiona. Não, isso daí é inútil, eu nunca vou usar. E aí, às vezes ele questiona tanto que ele
nem entra na faculdade. Sei que na medicina um cara vai lá pra uma aula de ortopedia, sei lá, de osso quebrado, ele fala, que bobeira do caralho, vou ficar aprendendo sobre ossos quebrados, vou usar essa porra pra nada. Porque o cara que é estudante de programação, ele olha pra uma aula de estrutura de dados e ele fala, para, porra. Lista encadeada. Para, alocação de memória. Porra, eu vou usar essa porra pra quê? Para de graça, me ensina aí um bagulho legal que tem a tela. Porra, mano. Cara, às vezes parece que é só na nossa área. Cara, às vezes eu queria conversar com alguém que fala sobre medicina na internet pra perguntar se quando ele abre uma caixinha de pergunta no Instagram, a galera fala assim, tô pensando em estudar medicina, mas eu tô pensando em fazer um curso. Você acha que ainda precisa fazer faculdade pra ser médico? Será que essa pergunta chega pro cara, velho? Que aprender esses tópicos fundamentais. É claro que vai de pessoa para pessoa. Tem gente que não vai querer isso, vai querer sim ir para um curso mais prático. Tem gente que vai se assustar com o tanto de matemática que você tem que saber num curso de ciências. Já eu fiz ADS, mas agora, 6 anos depois, 1 ano atrás, eu tive que correr atrás bastante de aprender esses tópicos que eu podia ter aprendido mais na faculdade, mas que eu tô tendo que me esforçar sobre isso agora. Então, hoje em dia, eu comprei cursos, li livros e fiquei estudando estrutura de dados e algoritmos agora, 6 anos depois de carreira. Mas, sinceramente, eu acredito que esse tipo de situação é sim... Basta regularizar a área. Exatamente, cara. Exatamente. Eu acho que essa parada não ocorre em medicina com tanta frequência. Deve ocorrer, mas não ocorre com tanta frequência, porque a nossa área é desregularizada. Se você regularizar a área com formação mínima, com ementa mínima, com conhecimento mínimo, cara, tu vai ver um monte de gente que vai parar de se questionar. Será que eu preciso aprender sobre estrutura de dados? Pô, essa aula de redes aqui, não sei se eu vou usar isso aqui não, hein? Nas vagas que eu tô vendo aí, ninguém pede nada de redes, não. Pô, o que é? Protocolo? Eu vou querer aprender sobre protocolo pra quê, pô? Eu quero saber de protocolo, eu vou fazer nada com isso. E é sim normal. Se você quiser um bom emprego aí pro exterior, por exemplo, você vai ter que revisar esses conhecimentos. Só ter visto lá na faculdade, só ter feito uma prova lá e passado, não vai ser o suficiente. Você vai ter que entender isso e você vai ter que estudar com foco em passar nesses tipos de entrevistas. Então, como mensagem final, eu quero deixar para vocês que vocês valorizem o conteúdo passado na faculdade, por mais inútil que ele possa parecer. Porque quando a gente é um estudante iniciante na programação, o que pode muito acontecer é que a gente vai subestimar esse tipo de conhecimento e a gente vai ficar... Cara, exatamente. Eu gosto de fazer live porque isso gera um corte, mas também eu tenho aqui o feedback ao vivo aqui da galera. E aí o cara botou um negócio bem legal aqui, o Rafael Ribeiro. Engenheiro também não gosta de cálculo 1, reclamava e tal, e ele botou ali, fiasco, todo aluno reclama. E cara, é puta verdade, talvez eu não esteja levando isso em consideração. Independente do que ele estiver estudando, ele vai reclamar. Eu lembro de quando eu tava aprendendo inglês, cara, eu lembro até hoje de eu discutir com a professora que ela tava querendo ensinar sobre passado. Eu falava assim, por que eu vou querer saber sobre passado? Pô, eu só vou falar no presente e no futuro. Pô. Passado eu vou ter que conjugar verbo todo diferente. Não. Só quero aprender sobre presente e futuro. Todas as minhas falas vão ser de presente e futuro. E aí, cara, hoje eu paro e penso como um imbecil eu sou. Quando imbecil eu era por achar que aquele conteúdo não ia ser interessante pra mim. Eu lembro até hoje de que eu ficava nessas paradas assim, tipo assim, de conjugação e tal. E aí eu tava no Maracanã, que eu fui no Maracanã, isso faz muito tempo. Aí tava fazendo um curso de inglês, e aí eu encontrei um gringo no Maracanã. E aí eram 2 gringos que eu acho que era um casal de namorados. Aí eu fui, já vi o gringo, já fui puxar no meu inglês, eu não lembro o que eu ia falar. Meu irmão, eu lembro que eu travei ao ponto de não saber falar vocês em inglês. Vocês. Eu sabia falar você. Eu não sabia falar vocês. Então, eu fiquei tão travado e tão com medo que eu só olhava pra um cara e eu ignorei o outro cara. O outro cara deve achar que eu sou um babaca e que eu tava afim do marido dele, do namorado dele. Mas eu só ficava olhando pra um cara e eu não olhava pro outro cara pra fazer a pergunta em dupla. Pra fazer a pergunta em dupla, não, em grupo, porque eu não sabia falar vocês no plural, pô. Tá ligado? Não, é you. É só you. É a mesma coisa. Você e você vai ser a mesma merda. Todo estudante, na verdade, ele tem essa parada que nem o rapaz falou. Todo estudante questiona. Pra que eu vou aprender isso? Eu não vou usar isso em lugar nenhum. E, cara, eu tive isso com inglês, eu tive isso com programação, com corrida mais recentemente. Pra que eu vou querer aprender a me alongar? Pra que eu vou querer aprender a correr melhor, a levantar o meu joelho? Deixa eu correr normal. Toda pessoa que estuda, ela tende a isso de questionar, porque, não, eu quero só a prática. Me dá só a prática, eu só quero a prática. Afinal, eu não preciso saber gerenciamento de memória para escrever string user igual a fulaninho. Então, meu amigo, não cometa esse erro, estude sim. Cara, um excelente vídeo,
vídeo. Se você for fazer ADS, veja bem o que você tá fazendo, veja se você vai conseguir acompanhar. Um excelente... Cara, esse corte foi legal pra cacete, mas você quer um vídeo mais legal ainda? Clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui pra você e não se esquece também não de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui pra fortalecer. Então a gente se vê no próximo vídeo. Clica aqui.